Olá, professor Kleber. Professor Paulo, já estamos aqui na escuta. Professor Gustavo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, por essa oportunidade, estou aqui para aprender com vocês. É uma honra para todos nós, Hoje, dia 21, né? Dia 21 hoje, às 19 horas, estamos começando aqui um bate-papo aí sobre segurança e saúde do trabalhador, e a nossa proposta hoje é discutir sobre normatização, atualização. Teve muita novidade aí na reforma da Previdência, medidas provisórias, portarias do antigo Ministério do Trabalho. E a proposta aqui é fazer um debate aqui com o professor Kleber e o professor Gustavo, trazendo aí algumas contribuições. Professor Kleber, faça aí o abre-alas. Professor Paulo, professor Gustavo, daqui a pouco entra também a nossa professora Luma, estará chegar um pouco atrasada, mas está vindo. É sempre uma alegria, um prazer enorme estar aqui na companhia de pessoas que nos traz muito conhecimento, que distribui conhecimento desse Brasil afora. Estou muito feliz de poder participar dessa equipe e para aprender mais um pouco. Nosso professor mestre aí, o Paulo Rogério, que tem muito a passar para essa população. Professor, siga daí. Gustavo, você sugere alguma linha dentro dessa temática aí? Tem algum ponto que você queira destacar? Alguma coisa com seus alunos aí, os seus clientes, enfim? Professor, primeiramente, boa noite para você, para o amigo Kleber e para os demais colegas que nos acompanham nesse momento, nessa noite. Nós vivemos, de fato, um momento histórico, né? A segurança e saúde no trabalho, ela tem sido transformada. Existem, sim, os pontos críticos e os profissionais da área de SST, eles ficam com esse receio de como será o futuro do profissional prevencionista, do técnico de segurança, do engenheiro, do médico do trabalho. Eu queria saber se o senhor poderia trazer uma perspectiva com relação a esse futuro dos profissionais de segurança do trabalho. Se tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que vem sendo, entre aspas, atualizado, se isso vai ser benéfico ou não para a atuação do profissional de SST. Isso é algo que eles me perguntam muito nas redes sociais. Captei. Vamos focar aí atribuição, né? As competências, as atribuições e o porvir aí ao nosso profissional da área do SESMIC, né? Kleber, por favor, confirma aí como é que está o visual aí. Está aparecendo um PowerPoint meu aqui? Tá sim, tá tudo tranquilo. E agora? Tá aparecendo, tá. Tá bom, então vamos começar aqui, amigos. E aí vocês fiquem à vontade, viu, Kleber e Gustavo? Tá perfeito, professor. Ô, professor, só solicitando aí nosso amigo aí, professor Gustavo, para enquanto o professor Paulo estiver explanando o conteúdo, ele desabilita aí o microfone. Eu estava falando de tentar desabilitar. Então, professor Kleber, professor Gustavo, por favor, façam aí as interferências, façam aí as pontuações, podem interromper a minha fala, não tem problema nenhum. O importante é fazer uma dinâmica aí para quem está nos assistindo, perceber que o nosso papo aqui é honesto, é aberto, e a gente, no nosso único objetivo aqui é contribuir com conteúdo, e cada um faça a sua crítica, né, cada um com a sua história de vida, tome a decisão que achar conveniente a partir das informações, né? Vamos lá, então? Amigos, eu queria começar o nosso papo aqui hoje trazendo essa figura. Essa é uma figura símbolo aí da Constituição da República de 88. Nós trazemos aí os aspectos funcionais sobre saúde do trabalhador e os ramos, né? Os ramos que foram ativados a partir da Constituição da República de 88. Nós temos direito sanitário, direito previdenciário, tributário, ambiental, penal, né? Esse é o alicerce, essa é a fundação
do meio ambiente do trabalho, uma palavrinha que veio na Constituição da República, é um instituto jurídico que foi emancipado a partir de 1988. Isso não existia em norma jurídica, só existia em estudos científicos, em doutrina, né? Outra palavra mágica que veio ao mundo jurídico e, portanto, assumiu uma conotação de instituto jurídico positivado pela Constituição da República de 88, é a palavra saúde do trabalhador. Então, nós temos saúde do trabalhador e meio ambiente do trabalho, né? Duas emancipações políticas que foram consignadas na Carta Máxima, né? Na Carta da Constituição de 88. Segundo esse eixo de referencial, nós temos aí o meio ambiente do trabalho equilibrado, segundo a abordagem ambiental, enxergando o microclima do trabalho, enxergando o meio ambiente do trabalho como parte integrante do meio ambiente. E, por outro lado, dentro do contexto de saúde pública, dentro do contexto sanitário, o recorte para a saúde do trabalhador. Então, nós temos aí duas grandes novidades em 88 que inauguram a terceira geração de saúde do trabalhador. É um assunto recorrente, eu sempre bato nessa tecla, né? Estamos na terceira geração de saúde do trabalhador, pelo tempo percorrido, mas na mentalidade estamos na segunda geração, que a geração foi inaugurada lá em 1967, com a estatização do SAT e com a transferência, com a socialização do prejuízo, né? Quem arca com a consequência do acidente de trabalho, a partir de 67, é o povo brasileiro, é o Estado brasileiro, porque o empregador deixou de ter preocupação com prevenção a partir do momento que ele teve a transferência do risco para o Estado, né? Coisa que não aconteceu na primeira geração, que foi de 1919 a 1967. Nessa primeira geração, a busca por prevenção, ainda que de baixa efetividade, mas a preocupação patronal era muito grande, porque todo o ônus recaía sobre o patrão em relação à manutenção do poder aquisitivo via pagamentos, indenizações, pensões, salários e todo o atendimento, né? Então, aquilo que hoje é feito pelo SUS, aquilo que hoje é feito pelo INSS, entre 1919 e 1967, primeira geração, esse custo era todo do empresário, era caso de polícia, caso de BO, boletim de ocorrência. A partir da segunda geração, a partir de 67, com a estatização, né, nós temos aí uma redução da preocupação patronal, porque efetivamente nós temos aí quem pague por isso e não é o patrão, não é o patrimônio do patrão. Quando chega em 88, a gente faz um novo upgrade aí, introduz uma dimensão sanitária, ambiental a esse tema, né, que até então era medicina do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. O título do capítulo 5 da CLT, que é de 77, o título do capítulo 5 da CLT é da engenharia e medicina do trabalho. Perceba que é um nome bem restrito, vocacional para a Constituição da República de 67. Né? Estamos agora em 88 e o pilar, né, o alicerce, as fundações dessa edificação estão baseadas em ramos de direito público, principalmente no ramo sanitário, previdenciário, tributário, ambiental, penal. Nesse contexto, a partir de 88, as normas trabalhistas e as normas cíveis, elas continuam, estão em vigor, são normas ativas, né, normas cogentes, que determinam que tem obrigatoriedade, tem cumprimento obrigatório, enfim, mas são normas de segunda categoria. Por quê? Porque elas estão no nível dos direitos privados, né, das relações bilaterais, sinalagmáticas, né? Então, quando se trata de direito sanitário, previdenciário, tributário, direito ambiental, direito penal, estamos falando de direito público. E qual a diferença do público para o privado? Que no direito privado, as relações são bilaterais entre quem contrata e o contratado. Na relação do direito público, o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse privado. Então, se você tem um meio ambiente de trabalho e a égide que comanda é a égide ambiental, combinada com o direito sanitário, cuja égide é dada pelo direito sanitário, a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, essas normas de direito público, elas têm força para, inclusive, afastar a norma privada que está intramuros, bilateral, no âmbito das empresas, né? Então, quem está apenas na norma trabalhista, quem está militando, quem está operando o direito apenas na norma trabalhista, está vinculado apenas às relações bilaterais entre quem manda e quem obedece, patrão e empregado. Quando você enxerga a Constituição de 88, você percebe que entrou uma nova camada aí, uma camada de direito público,
que tem força, tem precedência sobre essas normas de direito privado, trabalhistas e cíveis. Essa é a introdução que eu queria fazer do nosso tema de hoje e abrir aí para os colegas. Ok, Kleber, Gustavo? Consegui fazer a introdução aí? Ok, professor. Show, show. Muito, muito bom. Isso ajuda bastante a esclarecer o contexto histórico do direito, da saúde do trabalhador e você foi muito bem com a sua explanação. Kleber, quer fazer acrescentar alguma coisa? Essa explanação que o senhor nos dá, essa orientação da primeira, segunda e terceira geração da segurança do trabalhador, ela é muito importante para poder a gente entender o contexto todo, o que ocorreu no Brasil durante todos esses anos. Quer dizer, que iniciou lá em 1919 até 1967 com a primeira geração, 67 a 88 com a segunda, e essa terceira geração que introduziu muitas mudanças e que o ápice foi justamente com a entrada em vigor do FAP, do NETEP, que é o que o senhor vai dar esse fechamento aí para a gente. Perfeito, professor. Então, amigos, agradeço. Uma outra curiosidade aí, e eu vou aqui tirar um pouco aqui e voltar para a gente. Uma outra curiosidade é que é um tema muito recentíssimo, né, ainda objeto de aprovação pelo Legislativo brasileiro, mas o Poder Executivo deu força de lei, via medida provisória, a extinção do acidente de trajeto como um acidente de trabalho, né? Então, isso é uma aberração, porque quando você considera o SAT privado, entre 1944, com a introdução da Lei 7.036, essa lei obrigou as empresas, à época, a fazerem o seguro-acidente de trabalho, né? Porque o patrimônio das empresas não estava dando conta das execuções judiciais. Em outras palavras, o acidentado ganhava na justiça, ganhava, mas não levava. Por quê? Porque não tinha patrimônio para ser executado. As empresas que tinham patrimônio a oferecer por conta dos acidentes de trabalho, essas empresas não tinham patrimônio, né? E aí vem a lei 7.036, de 1944, e essa lei cria no Brasil o que a gente hoje conhece por seguro acidente de trabalho. Só que ela cria no âmbito privado, entende? Então, as empresas pagavam apólice de seguro para fazer o seguro acidente de trabalho dos seus acidentados. Então, a empresa fazia o seguro para o frete, quando ela comercializava e ela fazia o transporte de mercadoria, ela fazia o seguro da embarcação, o seguro de carga, né, em entregas transatlânticas, né, ou via fluvial, ou via oceano, enfim. E também fazia o seguro acidente de trabalho. Então, está no mesmo contexto de seguro, entende? É nessa época que é criado o Instituto de Resseguro no Brasil, né? Estamos falando, pessoal, de um Brasil agropastoril, né? 1919 ali, né? A chegada do Estado Novo, estamos saindo ali da escravidão, estamos ali no Código Civil de 1916, estamos na relação contratual que veio da Constituição da República, da República Velha, né? A Primeira República, né? Brasil Império saindo, entrando Brasil República, e nós temos um Código Civil que regulava esses acidentes, que na época não é acidente de trabalho, não tinha essa nomenclatura, né? É interessante a gente perceber esse contexto histórico, porque lá na frente vem a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, vem a Petrobras, vem as hidrelétricas, né? Então a indústria de base vem ali em 1950, 1960, né? E a gente sai de um Brasil agropastoril que o acidente era com inchada, era com queda, era com picada de cobra, aquela coisa do agricultor, né? Brasil cafeicultor, Brasil da cana-de-açúcar, aqueles ciclos todos, né? E aí a gente introduz aí um Brasil pré-indústria, né? E nessa sequência nós temos a mudança, né? A mudança do perfil epidemiológico acidentário. O perfil epidemiológico acidentário desse Brasil pré-indústria é o perfil epidemiológico dos acidentes vinculados ao agropastoril. É o acidente por coice de mula, é o acidente por picada de cobra, é o acidente por facada, por peixeirada, percebe? Aquele ambiente agropastoril mesmo, aquela coisa bem rural, né?
Com a introdução das energias, né? Estamos falando de vapor, de pressão, de toque, de energia elétrica, de química, né? Tudo isso que está vinculado à indústria, a indústria transforma basicamente com energia. A transformação de matéria-prima se dá com energia. E aí o perfil, né? Nós temos aí uma migração do perfil epidemiológico brasileiro. Você sai do pérfuro cortante para o eletrocução, sabe? Você passa a ter problemas pulmonares por poeira, problemas por ruído, problemas por vibração, problemas por queda, choque, afogamento, trabalho confinado, enfim, tudo aquilo que faz parte desse Brasil que sai do agropastoril e entra no Brasil industrial, né? Então, nessa época, pessoal, nesse período todo aí, de 1919, 1967, acidente de trajeto estava excluído formalmente da lei de acidente. Então, a cobertura do seguro tinha exclusão, exclui-se isso, inclusive acidente de trajeto. Quando foi estatizado em 67, foi no preço. E aí, nesse preço, está incluso o acidente de trajeto. Percebe? Então, não faz sentido agora, do nada, o governo simplesmente baseado no nada, não, vamos tirar. Tirar o quê? Que está no preço, está pago já, está dentro da pólice. Na hora que o empresário conseguiu, com as seguradoras, transferir o risco para toda a sociedade, o risco do seu empreendimento, transferir todas as sequelas, as mazelas da má gestão, transferir tudo isso para o Estado, via IAPAS, INPS, NAMPS, né? Trouxe consigo, né, a introdução na lei, só na lei de 67, pessoal, aparece o dispositivo acidente de trajeto. Né? E agora a medida provisória 904 simplesmente tira, do nada. Né? Então, eu estou fazendo esse apanhado histórico aí para perceber que existe um arranjo, esse arranjo é um arranjo histórico, social, econômico, mas fundamentalmente um arranjo histórico. A gente precisa entender o contexto histórico. Né? Então, as empresas hoje não conseguem produzir bem, bonito e barato, sem com o terminal só freado, que sem adoecer, porque, de todas as formas, ou de alguma forma, o Estado termina sendo contra a prevenção. Por quê? Porque, em 67, a lógica foi essa: transfere o risco, a consequência fica para o povo, isso vai ser pago no orçamento público, eu, empresa, não tenho mais nenhuma preocupação com prevenção, coloca aqui um service, né, que é um serviço especializado, que é basicamente um faz de conta, um cala-boca, por conta dessa transferência de risco. Como as empresas não têm nenhuma preocupação mais com risco, vai pagar 0,25 da folha salarial para fim de custeio desse SAT, agora estatizado. Lembra que o SAT foi criado em 44, na Lei 7.036. Era SAT privado, pagava a pólice de seguro para as seguradoras. Né? E em 67, as próprias seguradoras e os empresários, não, isso aqui não dá conta não, isso aqui inviabiliza o progresso, isso aqui inviabiliza o lucro, isso aqui eu tenho que transferir, não tem como, eu não dou conta dos meus acidentados. Esse foi o grito, entendeu? O grito dos empresários e das seguradoras foi isso: eu não dou conta dos meus acidentados. É prejuízo demais isso aqui, eu tenho que transferir isso para o povo. Né? E na hora que se transfere para o povo, isso entra como uma cláusula. Por exemplo, o acidente de trajeto. Quem sustenta isso? INPS. Pagando para quem? Apenas para o segurado empregado. Quem arrecada? O IAPAS. E quem trata desse trabalhador doente no hospital? O INAMPS. Quem tem direito? Apenas o carteira assinada. Quando chega em 88, a Constituição abre, não, para todo mundo. Né? Inclusive para o desempregado, inclusive para o trabalhador contribuinte individual, para o autônomo, para o empresário. Né? Nesse contexto aí, Kleber e Gustavo, nós temos a insalubridade. A insalubridade nasce em 1935, anterior à CLT, que era em 43. A periculosidade nasce em 55. Olha o contexto. A Petrobras é de 53. A Petrobras foi criada em 1953. A CSN em 1950. A indústria, o parque automotivo, aquela Kombi, lembra da Kombi? Do Fusca, lembra? Esse parque automotivo é nessa época, né? E aí vem a periculosidade de 55, dando atestado de que essa passagem do Brasil agropastoril para o Brasil progresso, para o Brasil das estradas, para o Brasil da energia, para o Brasil, né, do porvir,
teria que ter acidente de trabalho. Não tem como fazer essa transição, e por isso que a transição epidemiológica foi muito forte, né? O Brasil passa a ter um volume grande de acidente de trabalho, um volume gigante, que as seguradoras, não quero mais não, esse seguro não quero mais não, entendeu? As próprias seguradoras, que têm objetivo de lucro, né? Não, fizeram o cálculo, poxa, por mais que eu contrate o engenheiro Kleber aqui, não vai ter prevenção suficiente, ou seja, o nível de sinistro é muito alto. E aí, pessoal, por isso que é importante essa colocação do professor Gustavo aí. O nosso profissional, a pergunta é, o que é que a gente vai fazer o nosso profissional? Qual é a saída para ele? Qual é a esperança que ele tem? Meu amigo, antes do profissional, tem um trabalhador que está morrendo. Então, a pergunta é outra. Meu amigo, é o seguinte, tudo bem, o profissional é importante, ele tem que ganhar dinheiro, tem que viver, né? Ele tem que se sustentar, mas a pergunta é anterior, Gustavo. A pergunta é, e o nosso trabalhador? 3 mortes a cada hora, 3 acidentados por minuto, isso com 3 milhões de requerimentos ao ano no Brasil, isso com 4 bilhões e meio de reais de casos novos, só de invalidez. Então, assim, dinheiro nós temos, só que o dinheiro tem para o lugar errado, né? O dinheiro tem para o lugar errado. Nós temos que reforçar o seguro público, né? Abrir a cobertura e cobrar de forma efetiva empresas que adoecem muito e criar um programa de subvenção creditícia, subvenção fiscal, estimular as empresas a fazer EPC, a colocar o cronograma no PPRA para funcionar, e aí sim você tem emprego para o profissional do CERT, percebe? Então, o Brasil hoje está parado por conta de uma amarração, uma ancoragem que não dá conta. Essa ancoragem baseada no projeto político de 1967, que traz o capítulo 5 da CLT, e hoje a gente só aprende isso na escola, só capítulo 5, só CIPA, CERMIT, adicional de salubridade, artigo 189, 192, DRT, né, NR 28, revisão do NR, isso aí não tem eficácia nenhuma, porque o empregador efetivamente não quer fazer prevenção. E ele não quer, não é porque ele tem má índole, porque o empregador brasileiro é bandido, quer matar. Não, é porque a lógica é uma lógica que não contribui para o bom empregador. O empregador que tem índole de prevenção vai terminar fazendo a mesmice de sempre. É capacete, focinheira, OB, tal, né, DDS, entrega de recibo de entrega de EPI. Então a gente resume a nossa área de atuação a um modelo obsoleto, ultrapassado, que é o modelo 1967, em que o empregador, que até então tinha muita preocupação porque ele arcava com tudo, esse empregador, a partir de 67, tem apenas que cumprir tabela. Cumprir tabela, que é o formalismo das normas trabalhistas, que não se coaduna com a revisão constitucional que foi feita em 88. Então nós temos aí um Brasil caolho, um Brasil manco, um Brasil enxergando na mesma sala uma televisão preto e branco, com as antenas e um bombril enfiado, e uma televisão a plasma. Então, a Constituição de 88 está obrigando a gente a assistir uma televisão a plasma, digital, com controle remoto, pegando 3 milhões de canal ao mesmo tempo, né, com interatividade, com todas as facilitações, né, que um sistema digital propicia, e nós, profissionais da área, aqui na área de saúde e segurança do trabalhador, a gente está preso, arraigado a uma televisão preta e branca que só tem uma solução, se não estiver funcionando. Colocar bombril na antena e a toalha molhada lá na válvula atrás da televisão, né? Eu faço essa metáfora para dizer o seguinte: a gente está com a possibilidade de fazer valer o digital e a gente insiste no analógico, insiste nessa regra obsoleta, anacrônica, que é a regra dada pela estatização, pela transferência do prejuízo e a definição ideológica de que não há prevenção porque simplesmente já está sendo pago o seguro para isso mesmo. Né? Entendi, professor. E, de fato, o buraco é mais embaixo, né? Ouvindo aí seu discurso, todo o contexto histórico, na sua visão, e como eu sei que o senhor é um profissional, é um ser humano que contribuiu e tem contribuído muito para a história da SST no Brasil. Sua opinião, sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima para todos nós. Na sua opinião, qual seria o caminho que o Brasil, de fato, deveria trilhar para que, de fato, o trabalhador ele tivesse um futuro saudável e seguro e que a área de SST passasse, de fato, a ser valorizada, viesse, de fato, a fazer parte da gestão estratégica das empresas?
Queria ouvir a opinião do senhor com relação a isso. Kleber, algum comentário desse primeiro bloco aí? Professor, a minha pergunta era basicamente essa aí, como fazer para sair do analógico para o digital? E aproveitando também, eu queria, assim, se eu passasse, com a entrada em vigor das NRs em 78, a partir do capítulo 5 da CLT de 77, o senhor acha que essas NRs de 78, elas contribuíram mais ou atrapalharam mais o sistema como um todo? Amigos, não dá para jogar pedra no passado. Isso é uma leviandade, seria uma irresponsabilidade ética e científica, né? Jamais eu vou jogar pedra no meu pai, porque lá atrás meu pai saiu da Paraíba e foi lixar peça. Então, assim, a NR foi importantíssima. É o contexto histórico de 77, meu amigo. Estamos falando da CGH de 76, né? Grande parte do que estava no mundo científico, né, foi absorvido aqui nessa transformação que aconteceu em 67, né? Então, a Constituição da República de 67, que foi regulamentada pelo capítulo 5 da CLT, pela 6.514 de 77, portanto, essa norma está vinculada a um projeto político, ideológico, né, da Constituição ditatorial, a Constituição militar, lá do período militar de 67, eles construíram. Então, assim, fizeram estradas, fizeram o Brasil, saiu do agropastoril, entrou num Brasil, né, 50 em 5, né, que era o lema do JK, né, que é esse período aí, né, o Brasil da transformação, do avanço, né, de fazer as universidades federais, de ampliar a educação, ampliar a infraestrutura, né. Então, as NRs estão nesse contexto. Tá perfeito, Kleber, tá perfeito. O problema é que a gente parou lá, velho. O problema é que a gente parou lá, assim. Não, porque a televisão preto e branco é ruim. Pô, era ótimo a televisão preto e branco naquela época. Não dá para ficar com a televisão preto e branco em casa hoje. Não, é isso que a gente insiste. Nós, como profissionais, a gente termina estimulando, reproduzindo essa lógica de que televisão preto e branco, televisão preto e branco, televisão preto e branco, como se a NR fosse norma de saúde. E diz a Constituição da República que quem vai regulamentar a saúde é a norma de saúde. Portanto, não é uma atribuição do empresário, do empregador, do trabalhador fazer norma de saúde. E a gente termina forçando a barra, porque a lógica de 67, a lógica da OIT, é uma lógica tripartite, onde 3 atores teriam absorção de todo o conhecimento humano, né? Então, assim, por que nas normas, e isso acontece na norma de saúde, existe Conselho Nacional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, essas entidades são entidades representativas da sociedade, lá tem todo mundo ali representado. Então, quando você pega uma norma, uma revisão de norma regulamentadora, o que é que tem? Patrão, trabalhador e governo. Quando você vai para uma norma sanitária, o que é que você tem? Academia, universidades, associações, ciência, associação das vítimas, que é fundamental para estar nas NRs. Cadê a associação das vítimas discutindo a formulação do ANR? Né? Cadê as NRs para os demais trabalhadores, não apenas os empregados? Cadê as NR para servidor público? Assim, NR, portanto, não resolve a parada. Então, respondendo a sua pergunta, engenheiro Kleber, as NRs não resolvem a parada porque elas são impotentes, elas não têm DNA relacionado à saúde. Como bem jurídico tutelado a partir de 88 é saúde, nós estamos aí com um acoplamento impossível. Jamais a norma trabalhista poderá regular a saúde, uma vez que saúde está acima das relações privadas trabalhistas. Da mesma forma, jamais uma norma trabalhista vai regulamentar ambiente, uma vez que o ambiente está numa égide de direito público, uma égide ambiental que perpassa vários interesses e, portanto, para essas normas serem formuladas, você teria que estar no âmbito sanitário, no âmbito ambiental, considerando toda a pluralidade da sociedade e não apenas escutando 3 partes, né? Então, professor, só para fazer uma analogia também aí, em 78, quando eu saí da fazenda, eu morava no Engenho, vim morar aqui na cidade de Campestre, a gente comprou uma televisãozinha preto e branco, e na época vendia umas telas coloridas que a gente colocava na frente da televisão. Então, é mais ou menos isso que está ocorrendo, né?
estão colocando uma tela colorida na frente da televisão preto e branco para que ela pareça ser colorida, é isso? Nossa, amigo, que perfeição, que perfeição. É exatamente isso. E a gente é doutrinado, né? A gente vira aquele burro de carga ali, né? Come no coxo. E a gente só tem essa comida para comer, meu amigo. Seguinte, ó, NR, CLT, CIPA, CERMIT, DDS, EPI, CAT, EPI, CAT. Você vai para o curso de formação de técnico de segurança, de enfermagem do trabalho, de médico do trabalho, engenharia civil do trabalho, você só vê isso. Né? Então é uma reprodução que se perpetua. Porque a Globo só fala isso, todo mundo só fala isso, e você simplesmente desconsidera, ignora de forma cabal todo o eixo colocado pela Constituição da República, que diz: essa tela verdinha na televisão preto e branco é um fake news, isso aqui é safadeza, isso aqui é perpetuação de um modelo estatizante de prejuízo que transfere o risco e afasta todo e qualquer empregador, empreendedor que queira fazer bem feito, né? Então, nós não prestigiamos o nosso bom empresário. Bom empresário no sentido de que produz bem, bonito, barato, sem contaminar o lençol freático, sem adoecer o trabalhador. Essa é a quinta essência da gestão moderna. São os 5 dedos aqui da gestão moderna. Capacidade de produção, capacidade instalada. Não adianta produzir sem produtividade, baixo desperdício, baixo retrabalho, alta eficiência. Né? Não adianta produzir com produtividade se você não tiver conformidade, que é a característica de qualidade que nós incorporamos no processo produtivo brasileiro lá há 30 anos. Tem 30 anos já que qualidade está incorporada no processo produtivo. A quarta essência é produzir bem, com capacidade, com volume, com produtividade, ou seja, desperdício, retrabalho, eficiência lá em cima, tudo ok, né? Em cima de conhecimento, tecnologia, muito investimento aí em conhecimento, em educação. A qualidade, ela vem no desdobramento dessa produtividade, né? E aí tem a quarta essência, que é não contaminar o lençol freático, não prejudicar as gerações futuras, né? Que é a lógica da fraternidade, né? Então nós temos aí igualdade, fraternidade e a liberdade de empreender, de ter a livre iniciativa. Eu quero montar um posto de gasolina, eu quero montar uma farmácia, eu quero montar um curso EAD, eu vou fazer do meu jeito, cara, não tem. Agora, quando eu faço isso, eu faço preocupado com todas essas essências, né? Inclusive com a quinta essência, que a gente está longe dela ainda, que é não adoecer o trabalhador, que nesse ambiente, por subordinação jurídica, com margem de manobra zero, com grau de liberdade zero, não pode dizer não à exposição, não pode sequer se insurgir contra quem manda nesse processo produtivo. Esse trabalhador hoje está subordinado a um processo produtivo, a uma lógica, a uma cultura, na qual a rainha do sistema é a CAT, o rei do sistema é o EPI e o vassalo do sistema é o ato inseguro. E a Constituição da República está dizendo tudo o contrário. Né? O trabalhador é sujeito de direito, ele é sujeito ativo das políticas públicas, sanitárias, ambientais. O empregador, o empreendedor, tem que ter políticas assertivas, políticas positivas, né, de promoção à saúde, e aí se envolve crédito, e o Brasil gastaria muito menos dando dinheiro barato para empresário do que pagar o acidente, concorda? Então, o volume que a gente paga hoje em dia de acidentes, de pensões, de invalidez, esse volume, esse dinheiro, esse recurso, poderia ser redirecionado para que as empresas fizessem valer o sistema de gestão. E aí sim, com valor agregado, com vinculação das rubricas vinculadas à SST, a vinculação ao faturamento, o empregador perceber que existe na regra de negócio conexão entre SST e faturamento bruto, né? Não respondi o professor Gustavo ainda, mas a resposta, Gustavo, passa por essa linha, tá? Já eu retomo. Ok, então, tranquilo, deu sim para entender. E, de fato, é esse caminho. E dá para perceber que quando você nos traz esse cenário que o Brasil poderia vivenciar, dentro desse cenário, a burocracia seria bem menor, né? A partir do momento, até a questão das normas em si e das obrigatoriedades, a partir do momento que fosse transferida essa responsabilidade
para o empregador e a partir desse momento ele passar a se preocupar de fato com fazer essa gestão, fazer, como você disse, bonito, barato e bem feito? É isso, quando você monta uma estrutura, quando você monta uma treliça, você está preocupado com a resultante, né? Nessa treliça vai ter compressão, vai ter tração, vai ter torque, né? Vai ter ali esforço cortante, vai ter ali momentos fletores, né, engenheiro Kleber? Mas no final das contas você tem que armar essa estrutura de forma que a resultante aponte para o lado que você quer. E qual o lado que você quer? Que todo mundo ganhe, cacete. Que todo mundo ganhe. Então, assim, o que eu estou falando aqui, porque o empresário é capitalista, ele quer ganhar nas costas, no suor, no sangue. Não. Se eu estou expressando isso, eu não estou sendo competente na minha fala aqui. Eu estou falando que nós, sociedade brasileira, ficamos presos num referencial teórico que não se coaduna com o século XXI. Estamos regulando, estamos normatizando baseado no século XX. Muito em cima do que foi produzido pela ciência no século XIX. Né? Tem coisa que está hoje, que está sendo ensinada nas escolas, que é do século XVIII, do século XVIII, lá de Ramazzini. Né? É saúde ocupacional, isso é Ramazzini, 1700, meu amigo. Não tem nada de saúde ocupacional. Isso é outra aberração taxonômica. Né? Isso é uma aberração de nomenclatura que se perpetua. Não existe doença ocupacional. Não existe saúde e segurança ocupacional. Tem empresa que tem setor CESAL, setor de saúde ocupacional. Não existe isso. Existia em Ramazzini, 1700. Né? Por quê? Porque em tempos modernos, não é a ocupação que adoece. Quem adoece é a forma que se utiliza a ocupação. É a forma que você engendra, que você arquiteta, como está o processo produtivo, e as ocupações vão adoecer, independentemente da ocupação. Então, é uma impropriedade técnica, e para mim é uma desonestidade intelectual, que tem muito profissional que sabe disso, mas insiste em falar em ocupacional, saúde ocupacional. Agora mesmo estão aí, né, na reforma trabalhista, estão falando aí em programa de gestão de riscos ocupacionais. Um absurdo. Totalmente incompatível, assim, é de uma ignorância tamanha, né? Então, o que nós temos hoje é uma palavra que está dita com todas as letras. Saúde do trabalhador, artigo 200 da Constituição da República. Não tem nada de ocupacional. Meio ambiente do trabalho, artigo 225. Meio ambiente do trabalho, parte integrante do meio ambiente. Portanto, todo ordenamento jurídico relacionado a crimes ambientais, toda aquela construção que foi feita de poluidor, pagador, degradação do meio ambiente, EIA-RIMA, tudo isso está dentro do contexto ambiental, que inclui a lixadeira dentro da metalúrgica, intramuros, que o empregador só quer que fique norma trabalhista, porque está cômodo para ele. Ninguém vai entrar ali para fiscalizar só a norma trabalhista, entende? Dentro do esquemão que já foi feito, que só quem fiscaliza trabalho é o fiscal do trabalho. O auto-infração é baseado na NR28, que é no máximo 5 mil, 6 mil FII, a dependência de engenharia ou de medicina. Já paguei o SAT, já tenho a capacete focinheira OB e tal, já fez o DDS ali, já coloquei, entendeu? Então, a superação disso tudo passa, e aí respondendo a pergunta a sugestão de encaminhamento aqui do nosso papo, né, do professor Gustavo aí. Qual é a saída para isso? A saída para isso, eu enxergo uma de forma muito clara. Operar, trabalhar, enxergar ou perceber o trabalhador como um patrimônio. Fazendo um reducionismo filosófico. Considerando que o trabalhador não pensa, não sente, não tem emoção, não tem desejo. É simplesmente um monte de tecido, osso, né? Sangue ali, é uma coisa material. Considerando que o ser humano é isso, eu estou fazendo um reducionismo filosófico, pessoal, pelo amor de Deus, estou fazendo um reducionismo filosófico, considerando que o ser humano é apenas um item material, desprovido de qualquer componente humana, né? Só apenas um osso e músculo, enxergaríamos isso como um patrimônio, certo, Gustavo? Então, se o ser humano é patrimônio, e algumas empresas têm o lema dizendo o seguinte: o meu maior patrimônio é o trabalhador. Não sei se vocês já viram isso aí
Brasil afora. Meu maior patrimônio é o trabalhador, meu trabalhador, o trabalhador. Se isso for verdade, qual é a saída para a gente melhorar, para a gente escapar dessa armadilha que a gente caiu em 67? Né? Como é que a gente escapa dessa armadilha? Armadilha essa que coloca o nosso empregador na situação sempre negativa. Ele não quer fazer prevenção porque ele não enxerga valor agregado, ele não enxerga rubrica vinculada a faturamento. Então, na cabeça do empregador, cara, se eu fosse empregador, se eu fosse empresário, eu ia pensar em quê? Em produzir, cacete. Em produzir, ganhar dinheiro. Ah, não, porque tem que cumprir NR. Porra de NR, meu amigo. Eu quero dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Agora, como é que eu ganho dinheiro? Eu fazendo produto com qualidade. Qual é a NR obriga a fazer com qualidade? Nenhuma. Por que eu faço com qualidade? Porque eu quero. Então, qual é o verbo importante para o empregador? Eu quero. Então, ele vai querer resultado de SST quando? Quando o trabalhador for equiparado, em termos filosóficos, foi equiparado a patrimônio. Sendo patrimônio, Gustavo, a gente vai usar todo o regramento contábil para fins de garantia da saúde do patrimônio. Ok? E como é que a empresa garante o patrimônio? Fazendo um plano mestre de manutenção, fazendo planejamento estratégico, definindo diretrizes, metas, é isso? Como é que a empresa vai transformar isso em realidade? Quando o Estado disser para a empresa que ela vai ter que publicar balanço dizendo quantos matou, adoeceu no ano passado. Porque a empresa não é obrigada a publicar balanço para saber se a saúde financeira da empresa está boa. Quando a empresa produz um balanço e ela publica no jornal de grande circulação, nós, sociedades, acreditamos nisso? O balanço do Banco Itaú deu 3 bilhões de lucro líquido. Está correto isso? Então, todo mundo reconhece que a saúde patrimonial dessas empresas, a partir do controle social que é feito, essa saúde é uma saúde que tem evidências objetivas a partir de materialização contábil. Então, trazendo isso para o nosso mundo, a gente escapa desse mundo trabalhista, cartorário, né, que só estimula o faz de conta, que só estimula essa prostituição de produção de laudos, né, de baixíssima qualidade, nenhuma preocupação com circularização, rastreabilidade de informação, nenhuma preocupação com desempenho, totalmente descolado do item de negócio, isso não aparece nos demonstrativos contábeis, financeiros, econômicos. A gente alteraria a Lei 6.404, que é a Lei de Sociedade por Ações, e colocaria um parágrafo. Só isso, Gustavo. Um parágrafo. Publicação de balanço, do inciso 1, que é publicação de balanço, demonstração de resultados, as empresas que operam na Bolsa de Valores, né, mercado aberto, que estão submetidas às regras da Comissão de Valores Mobiliários, essas empresas devem indicar a quantidade de doentes produzidos. Elas devem indicar quantos dos terceirizados que ela contratou tiveram acidente do trabalho. Então, você cria um indicador econômico-financeiro dentro de um balanço patrimonial, com a visão patrimonial, seguindo os princípios contábeis, que são reconhecidos internacionalmente e válidos para fins de empréstimo. Então, na hora que a empresa do Kleber for pedir dinheiro no banco emprestado, o que é que o banco pede a Kleber? O balanço patrimonial. Para saber se o seu ativo está mal com o passivo, beleza. Agora, deixa eu ver o teu DRE, demonstração de resultado de exercício. Em que pese o seu ativo está maior que o passivo, o seu nível de endividamento, o seu nível de receita está menor do que o nível de despesa. Percebe? Por outro lado, trazendo isso para o mundo da saúde do trabalhador, toda a sociedade, todos os stakeholders, né, os interessados ali nessa matéria, os credores, os fornecedores, governo, os acionistas, os cotistas, enfim, todos aqueles que têm interesse direto ou indireto vão fiscalizar essa saúde financeira da empresa e vão saber que esse PPRA é mentiroso, não está atualizado, esse LTCAD foi feito só para cumprir tabela, esse técnico de segurança está aqui só para fazer de conta, porque ele está aqui como fiscal, como babá de trabalhador, né? Então, a saída para mim, amigos, é dar um choque patrimonial nessa teoria do cartório, né? Quando você dá o choque patrimonial na teoria do cartório, você diz o seguinte: o PPRA agora, PGR, qualquer que seja o nome,
para mim, o ideal seria um grande programa de gestão do meio ambiente e trabalho. Eu chamo isso, inclusive, de PGMAT, Programa de Gestão do Meio Ambiente e Trabalho, onde você considera todos os fatores de riscos: químico, físico, biológico, mecânico, acidentes, afogamento, queda, choque, trabalho confinado, plano de contingência, combate a incêndio, tudo. Por quê? Porque aí a empresa vai ter um programa só, montado a partir de diretrizes, metas, cronograma, itens de controle, publicação em balanço, e aí, amigão, a gente contratar muito mais técnico de segurança do que a NR4 obriga a contratar hoje. Por quê? Porque o empregador quer. Qual é o verbo definitivo aí? Eu quero, meu amigo. Eu quero. Então, qual é a norma que obriga a contratar economista? Qual é a norma que obriga a contratar técnico de contabilidade? Por que as empresas contratam tantos técnicos nos recursos humanos, nas contabilidades? Porque o empregador quer. Só isso. Ah, não, mas eu tenho que fazer um controle. Meu amigo, eu vou comprar um SAP R2, um Enterprise Resource Review aí, um ERP, sistema ERP caríssimo, 100 milhões de reais. Eu vou customizar todo esse programa para que eu, empregador, tenha certeza que não vou ter desfalque no meu estoque, viu, Kleber? Kleber, desfalque, sabe o que é isso? Então, assim, eu, empregador, não quero desfalque de patrimônio. O que é que eu faço? Prevenção. Prevenção de quê? Do patrimônio. Seguindo que regra, que norma? Não tem norma de governo para isso. Eu vou seguir a minha norma. Eu vou inventar a minha norma. Aqui não vai ter acidente. Se tiver acidente, vai ser processo administrativo disciplinar. Em quem? No supervisor, no engenheiro, no diretor da área. Percebe que o negócio muda? Eu não quero ter roubo no meu estoque. O que é que eu faço? Processo disciplinar, Big Brother, sistema de gestão violento, caríssimo. Por quê? Porque o bem jurídico que está tutelado é o bem jurídico que tem interesse efetivo para o patrimônio do empregador. Não sei se eu estou sonhando muito aqui, mas eu tenho esperança que nessa lógica de trazer toda a configuração patrimonial a partir dos princípios contábeis, econômicos, financeiros, vinculando o empregador à publicação de balanço, nós superaríamos muito rapidamente essa segunda geração. Isso aí em novos problemas. Problema bom, engenheiro Kleber, é problema novo. Qual o nosso problema? A gente está com problema velho, tem mais de 30 anos. Tem problema nosso aqui que é de 50 anos. Então, problema bom é problema novo. Então, quando eu andava de ônibus, eu sonhava ter um Chevette. Qual foi a minha decepção? O Chevette não pegava. Eu tinha que deixar na ladeira, colocar um tijolinho na roda, porque o bicho não pegava. Mas era um problema novo para mim, um problema bom. Porque ficar em parada de ônibus, pegando chuva, eu já sabia o que era aquilo. Então, problema bom, e aí você tem que ter coragem para assumir novos patamares de risco, assumir novos patamares de arranjo social, e assumir novos problemas. Então, eu estou bancando, eu bancaria assumir novos problemas. Qual seja? Zerar todas essas normas trabalhistas, acabar com tudo isso, acabar com o CERM, com engenheiros. O próprio cargo de engenheiro de segurança não faz sentido. Porque eu preciso ter um especialista. Não pode ser uma graduação. Eu não posso usar tecnólogo. Cadê o físico? Cadê o químico? Cadê o o terapeuta? Cadê Enfim, tem trilhões de profissões aí. Aí a gente ficou no coxo, naquele coxinho ali que disseram, não, são 5. São 5 e um pode mais que todo mundo, que é o médico. Então, o médico pode fazer um laudo de periculosidade, Gustavo, para uma subestação de 1540 kV? Pode. O médico tem competência técnica para fazer um laudo de periculosidade para 1540 kV? Não, nem para 1 volt. Nem para 1 volt ele tem. Mais para 1540. Só que está na lei, na CLT, lá, de 77, dizendo médico do trabalho, desses 5, pode fazer tudo. Inclusive aquilo que ele não sabe nem para onde vai. Não sei se eu fui muito doce aqui com vocês. Eu já ouvi falar uma vez que toda verdade traz alguma dor. Talvez o pessoal, alguém não tenha gostado. Seria até legal, professor, não sei se vai ter essa oportunidade de interagir um pouco com a audiência, o pessoal que está nos acompanhando. Eu não estou te ouvindo agora porque acho que você fechou o seu microfone.
Se depois quiser responder alguma pergunta do pessoal, também você fica à vontade. O seu microfone está fechado. Tranquilo? Professor Kleber, o que achou desse bloco aí? Professor, excelente, professor. Muito bom. Fiquei aqui pensando, se o empregador, se ele realmente tratasse o funcionário como patrimônio da empresa, será que esse patrimônio seria bem tratado feito as máquinas da empresa? Me surgiu isso aí agora, professor. A matéria-prima, né? Porque eles têm um cuidado tão grande com a matéria-prima, com os insumos, com aquilo que eles compram para produzir, para transformar, para criar novos produtos. Será que se o trabalhador tivesse esse mesmo valor, se a visão... Eu acho que foi isso que o professor tentou passar, né? Se houvesse, de fato, essa preocupação de ter, de fato, o trabalhador como patrimônio, nós iríamos viver um cenário totalmente diferente. E é aí onde passaria a funcionar toda essa visão aí que o professor traz, que para muitos pode ser algo futurista, mas eu enxergo que, de fato, seria algo muito, mas muito positivo para o mundo do trabalho, para os trabalhadores, principalmente, que é quem acaba sofrendo as consequências, e também para nós, profissionais atuantes nessa área de prevenção. Ia exigir muito e muito mais dos profissionais de terem mais e mais habilidades para poder, assim, gerar os resultados que as empresas elas iriam demandar. E, a partir desse momento, o profissional que, de fato, fosse qualificado seria reconhecido pelo seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Então, Kleber, o resultado pode até ser o mesmo, mas seria introduzido um gene da preocupação. Hoje, o empresário tem uma imunidade. O Estado já imunizou, já foi vacinado. Ó, empresário, não se preocupa, não te preocupa com prevenção. Você já paga o SAT, já tem o CERMIT, aqui é DDS, CIPA, entendeu? Então, ele não tem sequer preocupação. Quando você considera que o trabalhador é patrimônio, ele vai ter uma preocupaçãozinha. Por quê? Porque todo final de ano eu tenho que fechar balanço. E quando você fecha balanço, você é obrigado a colocar a depreciação do patrimônio. Certo? Então, se eu tenho um bem, e esse bem tem uma vida útil de 10 anos, ele entra nos ativos patrimoniais, ele entra com 10 anos de vida útil. E você vai depreciando 10% por ano, no caso de 10 anos, certo, Kleber? Então, de forma que no final de 10 anos, o patrimônio é zero. E ele vai abatendo do imposto de renda via dedução, jogando como despesa, ele vai abatendo 10% do valor desse patrimônio. Então, eu tenho uma máquina, essa máquina, que eu não me preocupo com ela, como você está dizendo, eu não me preocupo com ela, eu sou obrigado a depreciá-la 10% ao ano. De forma que no 10º ano, se eu não fizer prevenção, se eu não fizer manutenção preditiva, preventiva, corretiva, eu vou estar zerado em termos de patrimônio. Trazendo isso para a saúde do trabalhador. Nós temos o contrário, é o estímulo da depreciação acelerada. Por quê? Porque não entra na conta, não entra na contabilidade. Então eu produzo uma tonelada de doentes, 3 milhões de requerimento ao ano, sonego tudo que é informação, isso não passa por nenhum crivo da sociedade, porque a contabilidade e os princípios gerais de contabilidade é que dariam essa legitimidade aos PPRAs, PCMSOs e tudo mais, porque você teria publicação de balanço, né? E aí você introduz um gene, viu, Kleber? Então, o resultado pode ser o mesmo, concordo contigo, mas a preocupação é outra, entendeu? A preocupação é outra. O cara vai ficar esperto pra caramba, ele não vai contratar qualquer Paulo Rogério Bundão da Silva aí para fazer PPRA, entendeu? Ele vai contratar um cara que está preocupado, que tem ART no CREA, ele vai estar todo preocupado, meu amigo, seguinte, quem é o responsável pela elaboração? Eu quero um ART. Quem é responsável pela operação? Outra ART. Quem é responsável pela revisão? Outra ART. Dentro disso, quem está fazendo a avaliação do meu patrimônio? Medição de campo. Quem é? Eu quero um supervisor técnico para isso. Eu quero um ART. Esse cara que é o supervisor vai contratar quantos técnicos? 1, 2, 3 ou 4. Vai contratar 15. Percebe? Assim como eu contratei uns 15 lá para o almoxarifado. Eu não quero perder peça. Não quero perder peça por mau condicionamento. Percebe? Eu tenho uma peça lá que foi mal embalada, mal armazenada, não coloquei lá aquele suporte de madeira, coloquei lá, enfim.
Então, essas preocupações todas passam a povoar, né, a cabeça do nosso empregador, que aí sim poderia, sem dúvida nenhuma, receber incentivo fiscal. Pagar zero de tributo, chefe. Não tem doente. Tem um crédito ali, um crédito do BNDES, a TJLP de 0,01%, só para um valor simbólico de juros. Por quê? Porque o cara vai conseguir provar para a sociedade de que ele, pegando aquele empréstimo, ele vai fazer o bom uso do dinheiro lá no PPRA, lá no seu PGMAT, percebe? E aí você passa a contratar muito mais gente da área do SST. Estou viajando muito, Kleber? Não, professor, está tranquilo. Está dando para captar aí a sua mensagem, que realmente a sua visão, a sua ótica, ela é muito acima de grande parte do público, digamos assim. Eu falo por mim, como engenheiro, a gente é muito dominado a seguir regras, normas, aquela questão muito exata, né? Isso. Então, a gente não tem esse campo de visão da indagação, o porquê. Então, é isso que a gente está abrindo aqui, é esse leque de informações que está nos trazendo, o que faz com que a gente abra o nosso campo de visão, que a gente não olhe só em cumprir regras, em seguir normas, em fazer, mas o porquê de estar seguindo aquela norma, se poderia ser melhor. Então, a gente começa a abrir esse campo de visão e ter uma outra indagação sobre todo o meio ambiente de trabalho. Professor, o senhor ainda está com um PowerPoint aí para dar continuidade? Pronto. Na verdade, aquele PowerPoint era só uma visão panorâmica dos eixos, né, dos direitos públicos, né, que alicerçam esse prédio da terceira geração, né? E a partir desses alicerces, e eu posso voltar aqui para o alicerce, nós temos aí o ramo tributário, previdenciário, sanitário, ambiental, penal, né? E a terceira geração vem exatamente nesses ramos. Pode ver que o que teve de revolução de lá para cá foi PPP, FAP e NTEP, né? O que teve de revolução foi PPP, FAP e NTEP. Exatamente no ramo previdenciário, no ramo sanitário e no ramo tributário, né? Porque o NTEP, ele pega o ramo previdenciário, ele pega o ramo sanitário, que está falando de saúde pública, direito coletivo, abordagem epidemiológica, isso é saúde pública, enxergando as empresas como ambientes epidêmicos, endêmicos ou pandêmicos, né? O Brasil é um continente, então a gente está falando de uma pandemia. Então, qual o principal problema brasileiro hoje em termos de CSST? Dossopatia. Qual é o programa de gestão que alcança a dossopatia? Nenhum. E não vai alcançar nunca. Por quê? Porque a lógica trabalhista não tem potência para isso. Não tem acuidade, não tem sensibilidade para isso. Não tem potência mais do que isso. Não tem DNA. Nós estamos aí com a mutação genética aí, que ficou com esse monstro, que é a norma trabalhista tentando responder para perguntas sanitárias, a norma trabalhista tentando responder perguntas econômicas, financeiras, tributárias e ambientais, né? Então, a terceira geração do saúde trabalhador, ela foi desenvolvida a partir do eixo constitucional, mas já tem fundamentos hoje. Nós já temos instrumentos concretos hoje, né? Houve boicote, houve todo um tipo aí de reação a esse avanço, né? Mas temos hoje um FAP, que é a visão meramente tributária, a partir de uma visão liberal, a visão de mercado, né? Então, foi dada uma solução de mercado a partir da ótica liberal, onde você prestigia os bons empregadores e traz a máxima, né, da mão invisível do mercado, né? Isso é o FAP. Que eixo é esse? Eixo tributário, de direito público, que não tem nada a ver com a norma trabalhista. Ele vai fazer prevenção porque ele quer resultado, não porque a NR4 manda ter o Paulo Rogério por meia hora, não porque a NR6 manda ter um EPI. Quando você vai para o eixo sanitário, você está preocupado com saúde coletiva. E aí você demonstra que os ambientes brasileiros são ambientes endêmicos. Uma endemia fortíssima, que é a primeira colocada, né, é dossopatia. E você tem que fazer um plano de vacinação para... que isso é saúde pública, concorda? E aí você, qual é o plano de vacinação para isso? Não, é NR. Mas que NR, meu amigo? Que NR? Né? Pessoal, estamos encaminhando aqui para 1 hora. Tem muita gente aqui que participou, graças a Deus, uma audiência muito boa. Fico muito feliz mesmo.
Rony, Pablo, Leonardo, Gotuso, muita gente comentando muita coisa aqui, né? O Rony fala aqui sobre paralelos internacionais, tal. Meu amigo Rony, o Brasil, meu amigo, tem muita coisa que esse povo do resto do mundo não sabe nem para onde vai, né? Nós é que somos uma referência para eles. Os caras vieram aqui para aprender como é que faz inversão do 11 da prova. Os caras vieram aqui para saber como é que é esse negócio de FAP, DNTEP, né? Então, Rony, assim, com muita honestidade intelectual e com muita serenidade, né? Eu sei que o amigo aí é professor, tem muitos livros, né? É uma pessoa muito preocupada com a melhoria do Brasil como um todo, mas, sinceramente, Rony, não dá para que os outros tenham exemplo para a gente para tudo, não. Tem muita coisa que só o Brasil faz e a gente tem que valorizar isso. Por exemplo, algodão colorido orgânico. Quem faz isso no Brasil, no mundo todo? Quem consegue furar 5 mil metros de profundidade, lá em Recife a gente chama 5 mil metros de fundura, quem consegue fazer um furo com 5 mil metros de fundura, mais 3 quilômetros de tubo pré-sal lá dentro, com a taxa de acerto de mais de 30%. Os caras estão babando, velho. Quem consegue fazer FAP, NTEP, quem consegue fazer esse negócio de terceira geração, com saúde pública, com SUS universal, com tudo isso, é Brasil. Então, assim, Rony, assim, respondendo de forma muito objetiva, não tem lugar nenhum do planeta, o planeta está tentando copiar a gente naquilo que a gente produziu, acredite. Não há referência externa, e mesmo que houvesse, o Brasil é referência nesse tocante, né? Isso lá desde o programa da AIDS, né? Lá desde a Petrobras, desde da prospecção, exploração, o nosso diesel, a nossa gasolina, a nossa nafta, a nossa capacidade engenhosa de criatividade, de produção, de muita criatividade, aquela coisa bem brasileira, né? Então, respondendo aqui ao nosso amigo Rony, eu sei que fica chato, né? Você não tem réplica, né? Fica chato, né, Rony? Só eu tô vendo aqui você escrevendo, então... mas acredite, nós somos amigos e eu tenho uma admiração grande aí, mas nesse ponto eu discordo do amigo, não espero, não quero, não tenho o menor interesse em procurar nada lá de fora do Brasil, porque o Brasil está ensinando muita gente muita coisa, né? Eles dizem, porque não tem NTEP canto nenhum, isso aqui... Ué, e aí? Se não tem um canto nenhum, qual o problema? Tem aqui, ué. E do bom. E o FAP? Tá aí, meu amigo. Tem todas as suas mazelas, todas as suas restrições, mas tá aí. Algodão colorido, orgânico, tá aí. Profundidade, tá aí. Como é que faz trilhões de outras coisas que só o Brasil tem? Inclusive jabuticaba, né? Nosso amigo Leonardo coloca aqui, Leonardo Gotuso, né? Complexo de vira-lata, o Brasil tem que mudar isso, tal. É um pouco disso também, né, Gotuso? Tem um pouco aí ou muito, né? Dessa coisa do escravo, essa coisa da cuia, ter que comer, né? A própria religião, né? Impôs ali o medo, o pecado, né? Aquela coisa do subalterno. Jamais eu vou chegar nesse nível, eu sou filho de pobre é você, meu filho vai ser pobre também. Então você tem essa reprodução intelectual, né? E essa cultura da viralatismo, né? Do viralatismo, né? Eu concordo com o amigo aí nesse... O Rony coloca, você tá mal informado. Rony, faz o seguinte, vamos abrir uma live, eu e você, e aí você pode falar, porque assim fica desleal, né, cara? Só eu que falo, tô lendo aqui o que você tá escrevendo. Amigos, é isso. Fechamos aqui 1 hora e 5 minutos. Eu vou abrir aqui para os colegas e aí façam aí os arrazoados aí. Bom, eu tinha deixado para o Gustavo fazer, mas eu vou fazer logo minhas considerações aqui. Eu vou iniciar as considerações aqui, professor, lembrando que o nobre professor está com 6 cursos online aí para a população se atualizar, certo? Então, ele tem o curso do FAP, o curso do NETEP, o curso da Reforma Tributária e Previdenciária, A7, FA7, que é A7, aposentadoria por condições especiais de trabalho, FA7, financiamento da aposentadoria por condições especiais de trabalho. Então, são 6 cursos que ele tem lá e que vale a pena. Eu digo porque eu estou fazendo um, iniciei um e vou fazer os 6, para poder manter bem atualizado e não perder o bonde da evolução.
E também aproveitar a sua audiência, professor, para pedir também quem quiser se inscreva lá no nosso canal, o canal do engenheiro Kleber Santos. Também tem outros vídeos, outras lives que fizemos junto, eu, o professor, a professora Luma, o professor Ciro, tem outras lives lá no nosso canal. Então, aproveitar a sua audiência aí e pedir para o pessoal se inscrever lá no nosso canal. É só pesquisar aí, canal Engenheiro Kleber Santos, lá no YouTube. Professor Paulo e nosso amigo Kleber, eu quero agradecer pela oportunidade de poder participar junto com vocês desse momento que foi, sem dúvida nenhuma, muito proveitoso e que acrescenta bastante nos debates sobre a evolução, a transformação, a atualização, ou tudo aquilo que queiram chamar sobre a saúde do trabalhador, sobre a área de SST, a nossa área de atuação, porque os profissionais de segurança e saúde no trabalho, muitos estão preocupados com aquilo que vai nos reservar as cenas dos próximos capítulos. Eu sei que a mudança das NRs, como o professor falou, talvez não traga muita mudança nesse cenário macro e nesse pensamento filosófico que o professor trouxe, que sem dúvida nenhuma é verdade aquilo que ele traz, e que de fato a solução ela poderia ser diferente, né? O cenário seria totalmente diferente se a postura do próprio governo em mudar a forma como que a responsabilidade do acidente, do adoecimento em si, quem acaba, no fim da ponta, pagando essa conta, né? Quem acaba a sociedade, como ele mostrou todo o contexto histórico. Então, foi muito, mas muito proveitosa essa live. Recomendo a todos os colegas que aqui estão acompanhando a live nesse momento e que talvez seja a primeira vez que está conhecendo o professor Paulo Rogério, alguém que veio aí por indicação das minhas redes sociais, que continue acompanhando as lives que o professor vai estar fazendo, que o engenheiro Kleber também estará fazendo, e que se eu também tiver a oportunidade de voltar participando junto com eles, junto com a professora Luma, o professor Ciro Mariano, ou seja, nós estamos aí somando os esforços para trazer para vocês sempre uma reflexão daquilo que pode ser melhorado para a nossa área e que a gente possa ter também uma visão diferente daquilo que a gente acabou sendo doutrinado na escola, na faculdade e no ambiente de trabalho também. E assim, é meio que foi uma cultura, um paradigma que foi criado e às vezes a gente não quer, como o professor falou, olhar fora da caverna e entender de fato o que é que influencia tudo isso que a gente acaba vivenciando no dia a dia de trabalho, dentro das tratativas de tudo aquilo que envolve as normas, as leis e tudo aquilo que acaba impactando na saúde do trabalhador. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade e que possamos ter mais e mais oportunidades como essa para poder debater sobre esse assunto que é tão importante. Agradeço a todos. Amigos, o Brasil precisa de coragem, né? E a gente precisa ter coragem para transformar o Brasil. Está todo mundo aqui inquieto, chateado, angustiado, tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente não pode perder a chance de fazer o gol no 46º minuto do segundo tempo, né, Kleber? Então, assim, se tem chance de fazer um golzinho, meu amigo, eu vou correr de gandula aqui, vou jogar a bola lá na área, vou jogar pro tumulto. O que é jogar pro tumulto? A gente tem que incomodar, velho. Tem que incomodar. E a ciência nos ajuda a incomodar de forma honesta, né? De forma refutável, né? A gente consegue... A Luma entrou agora, que legal. A Luma tá escuro aí. A gente tá aqui no momento do chão. Entrei agora, estou gravando daqui do estacionamento, mas dá certo. Tá bom. A professora Luma estava numa reunião, acabou a reunião agora. Ela não perdeu a oportunidade e veio participar com a gente. Muito feliz por conseguir pelo menos pegar um pouquinho do conhecimento de vocês aí para conseguir compartilhar com o meu. Amigos, todos nós aqui... Professor, entrou a mensagem aí do Leonardo Gattuso e ficou aqui na taxa, como se fosse uma taxa de informação aí na live.
Não sei por que ficou essa... Eu sou neófito aqui, não sei mexer nisso, não. Né? Deixa quieto, senão vai derrubar a live aqui. Pessoal, então, aqui, perdão, mas já são 8h11. A nossa proposta era fechar em 1 hora cravado. É uma hora muito cara, né? Aos nossos colegas aí, tá todo mundo em casa, trabalhando, 1 milhão de coisas para fazer, e 1 hora tá bom demais, pessoal. Se a gente não conseguir dar o recado em 1 hora, é porque é muito incompetente. Então, assim, mais do que 1 hora é exagero total, né? Então, o meu papo com vocês aqui, a minha angústia, a minha vontade, a minha energia aqui, é que a gente revolucione a partir dos nossos acúmulos, né? Em cada esfera, em cada ambiente que a gente esteja, em cada fórum, enfim. A gente produza conhecimento, lastreie as nossas argumentações com as verdades científicas que são refutáveis, e a partir da refutação a gente cresce, né? A ideia só é boa depois que é esmurrada e ela fica em pé, né? Isso é o princípio popperiano, Karl Popper, né? Um dos ícones aí do positivismo científico, né? E a gente submete, né? Então, tem aqui, eu estou vendo aqui, tem várias pessoas que discordam do meu posicionamento, né? E aí eu convido, né? Eu convido aqui, eu estou à disposição, Rony, os demais colegas, o Gotuso, Pablo e outras tantas pessoas aqui, para fazer um debate aberto. Rony, vamos abrir uma live, vamos fazer um debate aberto. E você ter direito à fala, né? É injusto só eu ficar falando aqui, né? Luma, agradeço demais seu esforço, professor Kleber, professor Gustavo. E vamos para frente, pessoal. Obrigado por tudo. Mais alguma coisa? Luma, perdão, Luma. Não tem que fechar. Tranquilo, professor. Entrei realmente só para ver vocês, para poder estar um pouquinho que seja, mas a gente continua as próximas lives. Hoje é porque a reunião realmente foi mais de última hora e eu não podia faltar. Mas a gente está aí para as próximas e vamos continuar, que eu acho que esse é o meio da gente conseguir revolucionar a saúde e segurança no Brasil. E viva Charlie Chaplin, né? Aquele que diz tudo sem falar nada, né? Eu faço exatamente o oposto, não consigo falar nada, apesar de dizer tudo. Então, tá aqui o nosso exemplo, pelo menos para mim, né? Tentar ter muito significado na expressão, sem precisar falar muito, né? Eu ainda estou muito longe disso. Obrigado, fique com Deus. Beijo.